A paz do Senhor, povo de Deus, você que nos acompanha nas redes sociais, nosso canal do YouTube, Pastor Pinheiro, bem como no nosso Facebook ou no nosso Instagram, Pastor Pinheiro Oficial. Eu tenho uma meditação da Palavra de Deus que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse dia para a glória do nome do Senhor. O texto que Deus coloca no meu coração está aqui no livro do Apocalipse, capítulo de número 3 e o versículo de número 11, que nos diz assim: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Meus amados, no mundo em que vivemos, nos dias atuais especialmente, temos enfrentado muitas crises de identidade, crise espiritual, onde as pessoas estão se acostumando a viver longe da presença de Deus. As pessoas estão se acostumando a viver fora do padrão que a palavra de Deus nos mostra que devemos ter. Quando eu leio esse texto, eu observo que Jesus, o nosso Senhor e Salvador, ele está a cada dia mais perto de vir buscar a sua igreja. Ora, a Bíblia nos diz lá em João capítulo 14 que ele foi preparar-nos o lugar. E logo que ele preparasse esse lugar, ele voltaria para nos buscar e nos levar para si mesmo, para que aonde ele estivesse, estivéssemos nós também. O desejo de Jesus, o desejo de Deus, do Espírito Santo, é que nós, como humanos, como pessoas, tenhamos uma vida eterna, sempre na presença do Senhor. Mas para isso, querido, precisamos entender que nós precisamos ter um perfil, uma identidade, um comportamento, um caráter, um modelo de vida para não se perder na caminhada. Logicamente, a eternidade é algo muito tremendo, é muito sério. E eu costumo dizer que mergulhar numa eternidade sem Deus é mergulhar numa perdição eterna. A palavra de Deus nos adverte sobre isso. Como cristão, quando lemos esse texto, nós vemos que Jesus disse: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Existe no mundo cerca de 7 bilhões de pessoas, e desses 7 bilhões de pessoas, a maioria vive uma vida distante da comunhão com Deus, sem atentar para a verdade que Jesus disse que está vindo sem demora, está vindo breve. Ora, o arrebatamento é uma realidade, o céu é uma realidade, a eternidade é uma realidade, o inferno é também uma realidade. Certo dia alguém perguntou: mas eu não sei onde fica o inferno, você sabe? Aí o sábio respondeu: o inferno fica logo ali, no final de uma vida sem Deus. Então, quando a gente olha para esse texto, nós sentimos a urgência, a necessidade e a urgência e tamanha responsabilidade que temos de nos estar preparados. Quantas coisas têm surgido nesses últimos dias para atrapalhar a nossa comunhão com Deus? Claro, quando eu me refiro à igreja do Senhor, o povo de Deus, aquele que está caminhando para o céu, a Bíblia nos fala que na nossa trajetória, meus irmãos, existem muitos embaraços. Muitos embaraços. E o inimigo das nossas almas, ele é perito, ele é instruído na sua própria inteligência em colocar obstáculos, armadilhas, em tentar atrapalhar a nossa caminhada para o céu. O desejo do diabo é que eu e você se perca. Ele não quer que nós sejamos salvos. O desejo do nosso adversário é nos atrapalhar, para que quando Jesus volte, quando Jesus vier voltar para buscar a sua igreja, eu e você estejamos despreparados, desprevenidos, quebrando a aliança, a comunhão e a santificação diante de Deus. Porque o diabo sabe que sem a santificação ninguém verá a Deus. O que ele faz? Ele tenta nos envolver com o pecado, nos tirando, nos afastando da santidade de Deus, fazendo com que a gente venha macular a nossa fé, a nossa vida, o nosso cotidiano, manchar o nosso caráter,
a nossa vida de comunhão com Deus. O diabo sabe que se você for santo, você vai para o céu. O diabo sabe que se eu for santo, eu irei para o céu. Quando Jesus voltar, Jesus vai nos levar pela nossa santidade. Porque a Bíblia diz em Hebreus 12, 14, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então o diabo sabe que nós, para chegarmos no céu, precisamos nos santificar. E por isso que ele se levanta todos os dias, todos os momentos da minha e da sua vida, para fazer com que você e eu vivamos uma vida pecaminosa, sem santidade. Por isso que o versículo diz, eis que venho sem demora, guarda o que tens. Esse guardar o que tens é guardar a fé, é guardar a esperança, é guardar o amor, é guardar o perdão, é guardar a santidade, é guardar a vida de comunhão com Deus. Quando a gente abre mão desses princípios de oração, santidade, comunhão, amor, perdão, santidade, tudo isso que envolve a nossa comunhão com Deus, quando a gente abre mão disso, a gente fica vulnerável e pendente ao pecado. E pendente ao pecado, a gente quebra a aliança da santificação. E quebrando a aliança da santificação, a gente fica fazendo o gosto do inimigo das nossas almas. O que Deus não quer que a gente faça. O desejo de Deus é que eu e você seja santo, seja puro, seja imaculado, seja santificado. Que possamos estar prontos aqui. Olha o que a Bíblia diz. Para que ninguém tome a tua coroa. Esse ninguém, podemos chamá-lo de inimigo das nossas almas. O diabo, que tenta macular a nossa fé, manchar o nosso caráter, a nossa comunhão, para que a gente perca essa coroa. Por isso que a Bíblia diz, guarda o que tens. O que é que nós temos? Nós temos um compromisso com Deus, uma aliança. Ah, que privilégio é servir a Deus, sim ou não? Eu acredito que sim, é um privilégio servir a Deus. E quando nós servimos a Deus com alegria, geralmente, amados, a gente desfruta das bênçãos de Deus. Desfrutar das bênçãos de Deus é estar em comunhão com Deus. Não estou falando aqui que você venha a ganhar um grande salário, ter uma grande riqueza, ter uma grande fortuna, ter grandes conquistas. Não. A maior conquista é manter a sua integridade com Deus. A maior conquista de um homem, de um ser humano, de uma pessoa, é manter seu nível de comunhão com Deus cada vez maior. Quando a gente tem esse nível de comunhão com Deus elevado, na presença de Deus, acreditem, senhores, geralmente nós sofremos ataques do inimigo das nossas almas, porque tenta nos manchar, nos afastar, nos anular diante de Deus. Mas se você for santo, se você buscar a santidade de Deus, embora os ataques venham, você será mais do que vencedor. Se eu sou santo, se eu procuro viver em comunhão com Deus, eu serei santo, santo, santo. Estarei na presença de Deus adorando a Ele. Porém, acredito, senhores, o diabo vai se levantar, mas não vai valer de nada, porque a minha comunhão com Deus vai me colocar no lugar onde Deus deseja que eu esteja. Para isso, eu preciso ser fiel. Olha o que a Bíblia diz, escreveu sem demora. Jesus está às portas. Amados, Jesus está às portas para vir buscar sua igreja. E se eu e você não estivermos preparados, quem vai sorrir, quem vai se alegrar com a nossa derrota é o diabo, é o inimigo das nossas almas. Mas que quando Jesus voltar, eu e você estejamos fiéis a Ele, ao Senhor Jesus, servindo a Ele com alegria, cultuando, orando, adorando, lendo a Bíblia, estudando a palavra, buscando ao Senhor, porque para isso Deus nos chamou. Lembre-se, você é a igreja. E a igreja do Senhor não pode se contaminar com esse mundo. Não pode viver nos prazeres do mundo. Ah, pastor Pinheiro, mas tem tanta coisa boa no mundo. Verdade. O mundo está cheio de coisas atraentes, atrativas, que tentam nos mover e nos conduzir para longe de Deus. Porém, eu tenho que entender que o céu é a maior dádiva que Deus tem preparada para os homens, para nós, é o céu. Não adianta viver nesse mundo, a Bíblia diz que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A salvação, ela vale mais do que dinheiro, ela vale mais do que riquezas, ela vale mais do que ouro, prata. A salvação em Cristo, ela vale tudo para nós. Então, sejamos fiéis. A Bíblia diz ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa de glória, a coroa da vida. Então vamos ser fiéis ao Senhor,
Vamos servir ao Senhor com alegria. Nesses dias difíceis, lembre-se, você tem um compromisso com Deus. Compromisso de santificar. Conduza sua família para a igreja. Vá ao templo. Vá à casa do Senhor. Adore o Senhor. Você, meu irmão, que está parado na caminhada. Não se acomode. Não se sinta satisfeito com migalhas. Não. Vá para os pés do Senhor. Vá orar. Vá buscar. Vá adorar o Senhor. Estude a Bíblia. Ore. Mantenha o seu devocional, sua vida diária com Deus. Lembre-se, Jesus está voltando. E Ele pode vir agora. Ele pode vir daqui a pouco. Talvez Ele demore alguns anos ainda. Mas isso não é a nossa perspectiva. A nossa perspectiva é que Ele pode voltar agora. E se Ele voltar agora? Você está preparado? Você está pronto? Você está preparado para encontrar-se com Ele? Esse é o desejo dele, que quando Ele voltar, nós estejamos preparados para o encontro com Ele. Que Deus abençoe, que você possa refletir sobre esta palavra e guardar esta palavra no seu coração. Se você ainda não é inscrito no canal Pastor Pinheiro no YouTube, vai lá, se inscreva, ativa o sininho das notificações e com certeza Deus te abençoará cada dia mais. A paz do Senhor, Deus te abençoe ricamente.